Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Feliz com Cristo? Feche seus olhos aí, mesmo sentados. Obrigado, Jesus, por essa adoração tão profunda. Obrigado por nos tocar com um toque curador, Senhor. Que nós possamos compreender a movimentação do governo dos céus sobre essa casa, sobre essa geografia. Nós estamos dedicando o templo ao Senhor, Pai. Nós estamos dedicando o templo ao Senhor, Deus. E ao mesmo tempo que inauguramos um templo físico, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu declaro que se inaugura um novo ciclo de prosperidade e bênção sobre a vida dos meus irmãos. Equilíbrio, domínio próprio, fruto do Espírito se evidenciando. Os dias maus não irão nos consumir, Senhor. A maior, a perfeita e agradável construção está sob a Tua vontade para esses dias. Inaugura em nós, Senhor, um novo tempo. Um novo tempo na adoração, um novo tempo na palavra. Um novo tempo nos discipulados pessoais, congregacionais. Inaugura em nós, Senhor, um novo tempo de renúncia. Ela esteja conosco nesses dias. Nós declaramos que a casa do Pai, sim, Senhor, é um lugar para ser amado, cuidado, discipulado por pessoas responsáveis com, meu Deus amado, a vida ministerial, espiritual. Envia doido para essa casa, Senhor. Não se assusta não, irmão, essa é a oração mesmo. Envia doido, drogado, pessoas enganadas pelos médicos. Envia o adúltero, o homossexual. Envia aquele que foi rejeitado, Pai amado. Porque aqui o Senhor está levantando pastores, Pai amado, que irão se capacitar através de um relacionamento com a Tua palavra, para dar um destino. Uma mesa de misericórdia será apresentada para essas pessoas. Não será só um slogan. Elas não serão julgadas, elas serão amadas. Repreendidas sim, mas em amor, para que a misericórdia seja efetiva e que elas vivam um novo tempo. Ei, levanta a sua mão para o céu, irmão, por favor, irmãos. Em nome de Jesus eu declaro: todo decreto de luto, de dor na tua vida nessa noite vai dar lugar a um decreto de paz, de vida, de sobriedade e prosperidade. Riquezas alcançarão a tua família. Você veio celebrar a dedicação desse templo ao Senhor, mas talvez o que você não sabia, Deus está te revelando agora. Ele te trouxe porque Ele está inaugurando um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, novas medidas de paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, eu vos aliviarei.
Ei, você pode orar um pouquinho aí, irmão? Faça isso, por favor. Ah, meu Deus, a presença do Senhor está muito forte aqui, irmão. Sim. Visita agora, Pai, os seus filhos, os filhos dos filhos. O coração dos filhos se converta aos pais, os pais aos filhos. Que nós possamos nos encher do Teu Espírito. Toda opressão, toda obra maligna, toda estação de escassez sobre a Tua casa, problemas conjugais, problemas relacionais, filhos para com pais, pais para com os filhos. Ah, nós declaramos essa noite, Pai, inaugure um novo tempo, Senhor, porque isso é desejo Teu, Pai. O Senhor ama ver os Seus filhos prosperarem, Senhor. O Senhor ama ver os Seus filhos sorrindo, Senhor. O Senhor ama ver os Seus filhos, Pai amado, vivendo uma vida em equilíbrio. Então eu declaro um batismo de continuidade sobre essa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Quem crê, irmão, que está se inaugurando um novo tempo na tua vida? Olha para alguém do teu lado e fala para essa pessoa: ei, se alegre, porque inaugura-se um novo tempo na tua história. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus aí? Se é para Ele, pode ser melhor, pode ser mais alto. Sabe, queridos, ontem eu estava ministrando em uma conferência, e a ministra de adoração, ela falou algo muito lindo relacionado à filha dela de 4 anos de idade. E ela falou assim: olha, eu sempre falo com a minha filha, nos meus devocionais sobre Jesus, eu falo sobre a vinda do Messias, eu falo que nós vamos morar com Ele. E ela falou que foi surpreendida nesses dias por uma pergunta da filha dela. E a filha dela falou assim: mamãe, eu já posso ir morar com Jesus? Porque eu quero muito morar com Ele, mamãe. 4 anos de idade, irmãos. Hoje, conversando com a minha esposa, a pastora Milene, ela falou assim: olha, eu esqueci de te falar, mas domingo passado, a Yasmin chegou para mim. A Yasmin também deve ter 4, 5 anos lá na igreja. E ela chegou para a pastora e falou assim: pastora, hoje eu posso pregar? Eu quero pregar. E a pastora falou assim: você quer pregar lá, no altar? Ela falou: não, ainda não. Eu quero pregar para as crianças na salinha. E a pastora falou: se é isso que queima no teu coração, filha, então você vai falar para as crianças de Jesus. Sabe, queridos, a nação brasileira precisa ser banhada pelo sangue remidor, curador, para que a gente volte a ter esses desejos das crianças, sabe? De ver, sentir Jesus, de entrarmos no culto como esse, e a presença dEle não passar desapercebida em nós. Nós precisamos desejar estar com Ele. E esse tempo que Ele está inaugurando na tua vida, que não tem a ver com Elias, não tem a ver com o Sodré, não tem a ver comigo, não tem a ver com os outros pastores que tiveram ou vão estar aqui, não tem a ver com a estrutura física, é muito além disso, irmãos. É sobre se Ele está na casa ou não, se Jesus veio ou não, porque quando Ele vem, irmãos, aonde Ele passa, a história muda. Quando Jesus passa, tudo muda. Quando Ele vem, a história é outra. E como eu estou feliz, irmãos, de estar aqui. Como eu estou feliz de poder participar dessa grande
inauguração. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, e que nós possamos cada dia mais nos tornar uma igreja relevante para esta geografia. Eu declaro que essa igreja será conhecida não por estrutura, mas por sinais, prodígios e maravilhas. Não passará desapercebida. As pessoas vão ter sede. Que hora que abre? Ei, tem pastor aí para orar porque eu preciso de cura. Eu fiquei sabendo que aqui tem cura. Quem crê nisso, irmãos? Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor. Ah, meu Deus, como tu és lindo, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20. E deixa aberto aí, irmão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o reino. O pastor falou aqui, eu me chamo Anderson Rabis. Pela graça e misericórdia do Senhor, muita misericórdia, Ele me resgatou das trevas, Ele me aceitou, e eu entendi isso, e Ele me trouxe, e me constituiu como pastor sobre a nação brasileira. Eu congrego e pastoreio em uma igreja em Brasília. Pela glória de Jesus, toda honra e toda glória a Ele, nós assumimos a coordenação do Mevan Centro-Oeste. Estamos realizando algumas reuniões com pastores. Sou casado há 25 anos, glória a Jesus por isso. Tenho 2 filhos, Alex Rabis, de 22, estava tocando bateria aqui. Uma filha de 17 anos, que hoje está em uma outra atividade, em um workshop de dança. Ela é do Ministério de Dança. Temos uma igreja linda, filhos ministeriais. Felipe, o Rômulo estava aqui no baixo. E nós somos muito felizes com o que fazemos, pastor. E quando nós cantamos que eu vou gastar a minha vida aos seus pés, é uma verdade, irmãos. Deus, Ele me chamou para o ministério, e ano passado eu tive que abrir mão de algumas atividades profissionais, ao qual eu exercia na engenharia de segurança, para poder me dedicar ao ministério. E eu tenho sido surpreendido a cada dia com a misericórdia do Senhor e este lugar de dependência nele. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo, habita, fala de habitação, um lugar em Deus. O versículo 7 vai dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem não é atingido? Quem permanece em um lugar em Deus, um lugar de habitação. Então, se nós andarmos vigilantes, sóbrios, e discernirmos o modo, a forma, o tempo de entrarmos em um novo ciclo, uma nova medida em Deus, nós vamos prosperar como nunca antes. Prosperidade ministerial, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade nas finanças, prosperidade, irmãos, para acordar e não murmurar sobre o dia, o sol que se raiou, porque quando o sol raiar, você vai se lembrar de uma promessa: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, dia. Então nós temos a oportunidade de sentar em uma mesa de misericórdia todo dia. Diga amém por isso. Glória a Deus. Amém. Eu queria falar sobre a inauguração de um novo tempo. Em uma festividade de uma inauguração de um novo templo. Mas eu quero, de forma muito profética, declarar, e você precisa entender, compreender a mensagem. Escute uma coisa, isso é muito sério. Você não tem que gostar da mensagem, ou de quem está pregando. Você precisa compreender o que está sendo ministrado, porque compreendendo, você pode, como diriam os nossos amigos coaches, nada contra o coach, pegar várias chaves que podem transformar a tua história. Eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento para
viver o novo de Cristo. Pastor Elias estava lá na CNV Brasília, trabalhando, nós estamos concluindo também a nossa reforma lá, inclusive dia 14 agora de setembro, todos estão convidados para o café com pastores e líderes, que vai acontecer em Brasília. Procure o pastor Elias, faça uma caravana e vá para lá participar conosco. E ali, pastor, pastores, bons administradores, glória a Deus por isso, igual o pastor Elias, cada parafuso, cada prego, a gente sai catando tudo, porque nós sabemos o preço, e nós temos um compromisso moral e espiritual com cada centavo que entra dentro da congregação. E eu saí catando parafuso, e ali Deus me deu uma mensagem, e eu já ministrei ela na CNV Brasília, e eu queria ministrar ela aqui hoje também, porque vocês estão também em construção. E eu peguei um saco, um envelope de ofertas, e coloquei vários parafusos dentro, e fui pregar. Hoje eu não trouxe, mas eu fui pregar e falei: gente, a ministração tem a ver com o que está na minha mão. E eu falei: fica tranquilo que eu não vou pedir oferta de novo, mas aqui dentro tem algo que me chama a atenção. E eu tirei e mostrei para a igreja, falei: o que é isso? Parafuso, parafuso, ok, mas tinham vários parafusos, de diversos tamanhos. Aqui existem vários parafusos, ok, e eu fiz uma pergunta: quanto custa um parafuso? Eu peguei um específico e falei: quanto custa esse parafuso? O que você acha? 20 centavos, 50 centavos, 6 centavos. E as pessoas começaram a falar, ou a chutar o valor daquele parafuso. E eu falei sobre posicionamento naquele dia, e quero falar hoje também. Quanto custa um parafuso? Depende de onde o parafuso está posicionado. A depender do lugar onde o parafuso está, ele pode cumprir o seu propósito ou gerar prejuízo. Exemplo: vamos parafusar um alisar na porta do gabinete, ok, o parafuso cumpre o seu propósito, foi para isso que nós o compramos. Mas se nós descartarmos de qualquer forma, e ali no estacionamento um carro passar em cima do parafuso e ele entrar no pneu, já mudou o preço, porque esse parafuso que não cumpriu o propósito, estava mal posicionado, ele gerou um prejuízo. Quanto custa um remendo aqui em Anápolis? 30, 40? Depende. Olha aí, hein? De 5 centavos ter que gastar 40 reais, é ou não é um prejuízo? E aí eu tenho uma pergunta para ti nessa noite, porque Deus está inaugurando um novo tempo na tua história, creia nisso. Quanto custa a tua vida? Quanto custa o teu chamado? Quanto custa os 12 talentos que Deus lhe confiou? A resposta é a mesma. Depende onde você está fundamentado, posicionado. Porque a depender do lugar onde você esteja posicionado, ou você cumpre o propósito, ou você gera prejuízo. Os prejuízos podem ser para você, mas também para uma galera que está contigo, sua família, seus filhos, seu casamento, uma igreja, uma congregação, uma equipe política. Não me responda, mas hoje, atualmente, agora, em quem ou onde você está fundamentado, posicionado? Esses são dias, queridos, de posicionamento espiritual da igreja. Esses são dias em que nós precisamos ter luz no nosso entendimento, fogo no nosso coração, estarmos aquecidos para o novo de Deus. E sabe, nós não temos tempo para perder tempo achando que estamos gastando tempo fazendo a obra de Deus. Eu explico isso. Muitas pessoas estão vivendo e estão debaixo de um jugo, de uma expressão muito conhecida que diz assim: fulano está em cima do muro,
Aquela família está em cima do muro. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, Elias, ele propõe um duelo, conhecido como o duelo de deuses, e ele diz assim, chega ao povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se a Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhes respondeu. Elias estava confrontando o povo, que estava, como a expressão, em cima do muro. Um povo que estava com o pé na canoa e o outro fora. Um povo que não queria largar a merenda, mas também não queria ficar em meio à classe de aprendizado. E ele diz, até quando cocheareis em dois pensamentos? Até quando irá oscilar de um lado para o outro? Eu comecei falando que Deus está inaugurando um novo tempo na tua vida. Quem crê, diga amém, por favor, irmãos. Mas é necessário tomar uma decisão nessa noite, de posicionamento, sair de um lugar, irmãos, aonde eu quero bênção, mas eu também quero o que é profano, eu quero o que é santo, mas eu ainda oscilo entre os desejos da carne e coisas terrenais. É uma palavra de despertamento para você, porque se você compreender, de fato, eu estou falando com autoridade, hoje se inicia, se inaugura um novo tempo na tua vida. Mas diga assim para você mesmo, eu preciso tomar uma decisão e sair de cima do muro. Tem uma história que diz que uma mulher aceitou a Jesus, e ela aceitou a Jesus porque ela teve um sonho profético. Ela sonhou que ela estava em cima de um muro, e de um lado existia um povo que clamava, falava, ei, desce daí, desce daí. Mas do outro lado existia um povo em silêncio, calado. E ela olhava para um lado, o povo estava, ei, desce daí. Do outro lado, o silêncio. E ela foi tirar satisfação com aqueles que estavam em silêncio. Ela falou assim, ei, vocês aí que estão calados, o povo do lado de cá está gritando, está até ajoelhado, estão fazendo até campanha para mim descer daqui, e vocês estão em silêncio. Por que do silêncio? E ela fala que Satanás se apresentou e falou assim, nós estamos em silêncio porque o muro é nosso. Moral da história, ficar em cima do muro é sinalizar, irmãos, que você não quer uma mudança de vida, você não quer viver um novo de Cristo, você ainda vai estar dividido, oscilante em dois pensamentos. Nós precisamos viver nesses dias um relacionamento com Deus, se relacionar com Ele. 1 Reis 18, a palavra de Deus diz que a nação de Israel vivia, queridos, uma adoração a Baal, mas eles não queriam deixar Deus também. Eles viviam aqui um sincretismo, uma confusão cultural, uma confusão religiosa. Eles estavam com um traço de personalidade do mundo, e não queriam de outra forma deixar a Deus. Muitas pessoas nesta geração, nesta época em que vivemos, não querem deixar de vir à igreja, porque ainda acreditam que podem viver algo novo, mas também elas não querem deixar os desejos da carne. Elas vêm à igreja, elas querem Deus, mas elas também querem as coisas do mundo. E a palavra
de Deus era uma palavra de convencimento através do poder, da manifestação de cura do Senhor sobre aquele povo. E a palavra era: ei, vivam de forma incontaminável pelas coisas do mundo. Porque o sistema de valores do mundo é totalmente contrário ao que nós acreditamos, aos princípios. A palavra do Senhor, que nos insere em um tempo de inauguração de novos níveis de felicidade. A palavra do Senhor diz em Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, porventura não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois todo aquele que quiser se relacionar com o mundo, ou ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Não. Foi uma retórica. Eu sei que não. E por que oscilar entre Deus e o mundo? Se Deus quer inaugurar um novo tempo, um novo ciclo sobre a tua vida, mas você também entende que entra em um novo ciclo de renúncia, maior nível de renúncia, abrir mão dos desejos, das suas necessidades, da ansiedade de uma vida ociosa, para servir a Cristo como nunca antes servimos. Pastor, mas é porque está tudo tão difícil. Sim, eu sei. Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo que não é novidade. 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz, Paulo dando um diagnóstico para os dias atuais, para Timóteo, seu fiel aluno, e ele diz assim: olha, Timóteo, filho, os dias que se aproximam serão dias tão maus, tão cruéis, em que os homens se tornarão maus, blasfemadores, traidores, avarentos, preguiçosos. Eles amarão mais as coisas, os deleites do mundo, do que vir à casa do Senhor. Sabe o que Paulo estava ensinando para Timóteo? Paulo estava falando assim: meu filho, nós não vamos ter que combater pessoas más. Ué, pastor, mas se os dias são maus, nós precisamos combater o homem mau. Não, Paulo falava a Timóteo que ele não deveria combater o homem mau. O que ele deveria era buscar mais, intensificar mais as práticas espirituais, orar mais, ler mais Bíblia, jejuar mais, para ele não se tornar o próximo homem mau. Quem está compreendendo, diga amém. Nós não precisamos combater os homens maus. Nós precisamos entrar em um lugar de oração, para que Deus nos guarde, para que a gente suporte o dia e o homem mau. O que você tem hoje de verdades internas em Deus para oferecer para alguém que te chateou, para alguém que te feriu, para alguém que se tornou mal e te traiu? Será que nós estamos preparados para viver o novo de Deus? Porque inaugurar um novo tempo, e Deus diz a mim e a você que nós vamos enfrentar dias maus. Deus vem nos capacitando e nos dizendo sobre um posicionamento para que possamos combater a avareza com amor e misericórdia. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Se não estivermos cheios de Espírito, o Espírito Santo de Deus, corremos um risco de estarmos cheios de espíritos, e espíritos podem ser demônios que nos tiram do posicionamento nele. Por isso há entre vós muitos fracos e oprimidos, pessoas que não estão mais em um lugar de habitação, porque se envolveu com o dia mau. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Escute uma coisa no nome de Jesus:
Não há, meus irmãos, cristianismo sem posicionamento. Não há uma igreja viva sem posicionamento. Não há uma vida cristã sem oração e sem posicionamento. Famílias sustentáveis sem posicionamento. Não há avanço ministerial sem posicionamento. Para viver o novo de Deus, nós vamos precisar nos posicionar. Pastor, mas eu estou. Vai ter que se posicionar ainda mais. Se posicionar em um lugar de buscar as evidências dos céus. Para que a gente tenha soluções, irmãos, entenda, do Espírito. Para que os embaraços desses dias não roube a celebração dessa inauguração. Entenda, irmãos, Satanás, pastor Elias, pastor Apoli, ele está querendo lançar situações. Irmão, isso acontece em qualquer casa. Mas entenda, ele está tentando roubar a celebração dessa igreja. O diabo sempre vai fazer isso. Ele vai tentar roubar a celebração do carro que você conquistou, da casa que você conquistou, do estudo, da faculdade. Ele vai tentar roubar a celebração, para te tirar de um lugar de posicionamento. Quem está compreendendo, diga amém. E sabe, queridos, tomar posição em Deus significa renunciar a coisas terrenas, para viver sob o governo dos céus. O posicionamento da igreja é necessária. E eu quero colaborar dizendo que o posicionamento em práticas espirituais é o oxigênio de uma igreja avivalista para esses dias. Eu vou repetir. O posicionamento em práticas espirituais é o oxigênio para uma igreja avivalista nesses dias. Se tiver algum técnico, enfermagem, enfermeiro ou médico ou socorrista aqui, ou talvez você também conhece e sabe o que eu vou falar. Se faltar oxigênio a nível cerebral em um ser como eu e você, o que acontece? Vai ao chão. Uma das causas de desmaio é falta de oxigênio a nível cerebral. Entenda uma coisa. Eu acabei de falar que o posicionamento é o oxigênio de uma igreja avivalista. Porque muitas pessoas estão perdendo a guerra. Porque tantos escândalos em meio à liderança. Porque, irmãos, tantas igrejas fechando. Nunca se ouviu falar, irmãos, na história da igreja, de tantas pessoas feridas dentro de igreja. E elas estão caindo. Caindo por quê? Está faltando o oxigênio a nível cerebral. Colossenses 1,18 diz que Cristo é o cabeça da igreja. A Ele toda a preeminência. A gente tira Deus e a gente coloca problema, ansiedade, depressão. A gente desacredita que Deus pode nos curar. Eu não tiro aqui, irmãos, de forma alguma o entendimento e a graça que a medicina tem através dos psicólogos para tratar a ansiedade e a depressão, mas às vezes nós estamos tratando uma doença, e Jesus está falando assim: ei discípulos, esse tipo de demônio, essa casta de demônio não se expulsa dessa forma, porque os discípulos foram orar por uma criança, um filho de uma pessoa, e eles passaram vergonha, porque eles estavam repreendendo, falando: ei, o meu filho é lunático, o meu filho está lunático, doente. Lunático naquela época era considerado alguém que tivesse uma epilepsia, uma convulsão, contração muscular involuntária. Mas Jesus chega no cenário e fala: ei, vocês estão orando pela coisa errada. Isso aqui não é doença, isso é demônio. Talvez você ainda não viveu essa inauguração que está proposta para hoje, porque você está orando com falta de discernimento. Jesus está falando: ó, que pequenina fé, que falta de discernimento. E por que a falta de discernimento? Porque talvez ainda não teve o verdadeiro posicionamento. Meu irmão e minha irmã,
Se você decidir se posicionar hoje em Deus, quantos testemunhos, irmão, já estão prontos aqui. Ei, faça assim com as suas mãos, em forma de receber, faça assim, faça assim. Eu quero declarar, irmãos, ei, testemunhos sobre a tua vida, novos testemunhos do teu ministério. Ei, quando tu começar a adorar, filho, pessoas vão ser curadas, transformadas, o paralítico vai andar. Nós estamos declarando com fé. Diga amém. Olha para a tua mão. O que você está vendo aí? Sua mão, pode falar. Pastor, mas eu não estou vendo um milagre. Irmãos, milagre é paradoxal. Milagre inefável é paradoxal. Você não precisa ver, você só precisa crer, porque a palavra já foi declarada. Haverá milagre sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso aqui, irmão? Mas é necessário posicionamento. Não podemos abraçar o cristianismo e o mundo ao mesmo tempo. Não podemos abraçar o cristianismo e ideologias, teologias. Deus não está em busca de teólogos, com todo respeito aos que são, porque eu sou. Mas antes de ser teólogo, irmãos, eu continuo na minha essência de, meu Deus, Ele continua em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E às vezes nós queremos dar aula de teologia para Deus. Oh Senhor! Deus está falando, que voz é essa, Anderson? Que é isso? Isso não é tu não, cara. Nós queremos impressionar Deus com a nossa eloquência, com a nossa oratória. E talvez Ele só está querendo que você se jogue aos pés dEle. Esse é o posicionamento, irmão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, aleluia, está na Bíblia, é Mateus 5. Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Jairo, um homem importante da sinagoga, se depara com uma situação impossível. Ei, talvez você entrou aqui com uma situação impossível nessa noite. Escute isso, por favor. Jairo, um homem importante, teve que deixar para trás o orgulho, a vaidade, o dinheiro, as riquezas, a cadeira cativa, e ele vai até Jesus. Jesus fala, beleza, fica tranquilo, bora lá, vamos resolver isso aí. No meio do caminho, a Bíblia diz que aparece uma mulher com fluxo de sangue, sofria há 12 anos. 12 anos tinha a filha de Jairo. Jesus, aquela mulher curada de forma instantânea. Aquela mulher apareceu no caminho porque aquilo era uma pedagogia de Deus para quebrar Jairo por dentro. Eu acredito que Jairo recebeu o seu tão grande milagre e a inauguração de um novo tempo, quando ele deixou todas as ideologias, vendo uma mulher ser curada de forma instantânea. Ele vai até a casa de Jairo. Resumindo a história, você sabe, a filha de Jairo dada como morta, moribunda. Em algumas traduções a Bíblia diz que Jairo chega para Jesus e fala assim: ei Senhor Jesus, por favor, a minha filha está moribunda. A palavra moribunda no original significa desacreditada, falida, morta. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você veio para cá nessa inauguração de festa, mas a tua vida está em luto. Talvez a tua vida está sem graça, moribunda, desacreditada. Mas deixa eu te falar algo: quando Jesus passa, o ambiente muda. Quando Jesus passa, o decreto de luto se transforma em culto de ação de graças. Jesus passou. Tanto Jairo quanto a mulher tinham dinheiro, e eles gastaram todo o dinheiro que tinha tentando resolver o seu problema. O que resolveu o problema, tanto para Jairo quanto para aquela mulher, não foi o dinheiro, não foi a eloquência, não foi o talento, não foi os diplomas e certificados,
O que mudou a história, inaugurou um novo tempo, foi eles se posicionarem, se prostrarem diante de Jesus. Você precisa compreender isso. O nosso posicionamento muda tudo. O nosso posicionamento diante de Jesus muda tudo. Então, por favor, irmãos, tem gente que tem até um discurso pronto e diz que, eu tenho um Salvador, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão do pecado, quer o sacrifício da cruz e o que Cristo fez, mas sem deixar de curtir o mundo. Está oscilando entre dois caminhos. O profeta Elias chama o povo a um posicionamento. E aí, eu entro contigo no texto de 2 Crônicas 20:17. A palavra de Deus diz assim: neste encontro, ou nesta batalha, não tereis que pelejar. O que diz depois? Parai, estai em pé. Algumas traduções vão dizer assim: postai-vos, se posicione. Olha a palavra de Deus. A Bíblia diz que Josafá, ele está sendo confrontado por 3 principados, 3 geografias que se levantam contra ele. Ele temeu, ele foi para a oração, ele ouviu um comando, e o comando era: ei, nesta batalha não tereis que pelejar, se posicione. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmãos. Essa preocupação que você está aí, descansa no Senhor, porque a vitória já é tua, mas se posicione. A palavra de Deus diz em 1 Reis capítulo 13, que Deus levanta um homem, chamado homem de Deus. Era um profeta. Pastor, qual é o nome do profeta? Não tem nome, só homem de Deus. Eu entendo, pastor, que Deus vai nos usar em algumas ocasiões no anonimato, porque não é eu e você que temos que aparecer. Não somos nós a estrela da manhã. Continua sendo Ele, a luz que raia sobre nós e traz a esperança. Ele levanta o homem de Deus e diz assim: olha, vá até Jeroboão. Jeroboão poderia ter sido diferente, né, meus irmãos? Para quem não conhece a história por completo, e eu vou resumi-la aqui por conta do nosso tempo, estude depois 1 Reis capítulo 13. Jeroboão foi um rei, um homem que foi levantado para fazer o bem, mas houve um racha entre as tribos, e ele agora lidera a tribo do norte, ou as tribos que estavam no norte. E Deus levanta um homem e diz assim: vá até Jeroboão e fale para ele que ele precisa consertar o altar. Jeroboão decidiu não mais servir a Deus em Jerusalém, e além de não ir, ele impedia o povo de ir adorar. Ele levantou 2 bezerros de ouro, ele começou a adorar o paganismo. Deus é tão misericordioso, irmãos. Escute uma coisa: eu acredito muito que o juízo de Deus, ele não vem sobre o homem antes da oportunidade de consertar o altar. E Deus mandou o homem de Deus e falou: ei, fala para Jeroboão consertar o altar, porque senão ele vai se fender, homens vão morrer, não vai dar bom. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Tem? Deixa eu falar uma coisa para você, profeta. Para ser profeta nesses dias tem que ter coragem, para falar e entregar tudo o que Deus quer, porque senão nós vamos falar só o que a plateia quer ouvir. Aquele homem era obediente. Ele vai até Jeroboão e diz assim: irmão, olha o risco que ele corria. Falar para um rei que o rei estava errado. Ele poderia ser morto, poderia ser preso, poderia ser açoitado. E ele chega e fala: Jeroboão, Deus mandou eu vir aqui te dar um recado.
conserta o teu altar. Se posiciona, Jeroboão. A Bíblia diz que quando Jeroboão ouviu isso, ele deu ordem aos seus homens e falou: prenda-o. Na hora que ele deu a ordem, a mão de Jeroboão ficou enriquecida. Na hora o juízo de Deus veio sobre aquele homem. Mas Deus é tão misericordioso. Jeroboão, por um instante, se arrepende e fala assim: homem de Deus, ora ao teu Deus para que a minha mão volte ao normal. E homem de Deus, que é homem de Deus, irmão, não leva rixa com ninguém, porque o próprio Jesus, cheio de experiência com o Pai, ele passa por Samaria, ele quebra uma rixa entre judeus e samaritanos. Jesus nunca trabalhou para levantar muro de separação entre judeus, entre gentios. E profeta que é profeta usa de misericórdia. Ele orou. Quando ele orou, a mão de Jeroboão volta ao normal. Mas aí a estratégia de Satanás muda, porque Jeroboão fala assim: ei, faz o seguinte, vamos lá em casa comigo, que eu tenho alguns presentes para te dar. Mais um recado aos profetas que estão aqui nessa casa: não permita que nenhuma oferta, nenhum presente compre o profético que Deus te entregou. Não permita com que uma oferta silencie aquilo que você tem que dizer. O homem de Deus diz a Jeroboão: Jeroboão, mesmo que tu me desse a metade de tudo que você tem, eu não trocaria a experiência e a intimidade que eu tenho com Deus. Irmãos, eu estou falando de posicionamento. Jeroboão desobedeceu, o homem de Deus obedeceu. Para cada nível de desobediência, irmãos, há consequências, e isso pode ser drástica, pode se apresentar ruínas. Saul, em 1 Samuel capítulo 15, desobedeceu o comando de Deus. Mais uma desobediência. Eu estou falando de obediência e desobediência, para você tomar a tua decisão, e daqui a pouco nós vamos orar. 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que Deus fala a Samuel: Samuel, vá até Saul e diga a ele que ele precisa ir até Amaleque. Era um povoado, e ele tem que destruir tudo: homens, mulheres, crianças de peito, bois, ovelhas. Destrua tudo, porque o povoado de Amaleque era onde viviam os amalequitas, governados pelo rei Agag. Você lembra dessa história? Porém, queridos, Saul desobedece a Deus. O versículo 11 do capítulo 15 de 1 Samuel diz que Deus se revela mais uma vez a Samuel e diz assim: Samuel, arrependo-me de ter constituído Saul como rei sobre Israel. Olha aqui para mim. Você já parou para pensar Deus olhar para mim, para você hoje, e dizer assim: eu me arrependo de ter te constituído pastor nessa cidade, homem sobre essa geração, mulher sobre essa geração, por conta da desobediência. A Bíblia diz que Saul reinou por 40 anos, mas apenas 7 dias com a presença de Deus. 39 anos, 358 dias, foi uma liderança depressiva. Eu estou ministrando sobre posicionamento, para viver o novo, as novas medidas, os novos ciclos de Deus para a tua casa. Diga amém. Josafá obedece, Josafá se prostra, Josafá se posiciona. Interessante, irmãos, que a vitória de Josafá, ela não foi determinada pelo tamanho do exército que ele possuía. A vitória de Josafá foi determinada pelo seu posicionamento em meio à guerra. Tem gente que diz assim: pastor, quando passar essa tribulação toda, aí eu pego firme na igreja, viu? Não, irmão, é em meio à tribulação. Deus está te convidando a ter um posicionamento nessa noite.
É em meio a essa dificuldade aí mesmo, porque Ele já te garantiu vitória. E nós nos tornaremos, irmãos, uma igreja ainda mais relevante. Quando nós negamos a Deus, nós perdemos o posicionamento. Foi o que aconteceu com Saul, foi o que aconteceu com Jeroboão. Poderíamos falar aqui vários atos de desobediência. Talvez em algum momento da sua vida você perdeu o posicionamento porque negou o Senhor. A palavra de Deus diz que Mateus capítulo 26, Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e ele disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro estava envolvido com fragilidades carnais. Quando nós nos envolvemos com as fragilidades da carne, os nossos sentimentos é quem direciona o barco. Nenhuma impossibilidade, escute isso, é capaz de ficar de pé diante das possibilidades de Deus para a tua vida. Nessa noite Deus vai te fortalecer, irmão, para que a sua fragilidade carnal não te distancie dele, não gere frieza espiritual. A Bíblia diz que muitos se apostatarão da fé. Por que isso acontece? Falta de posicionamento. Deus tem hoje uma grande inauguração para um novo ciclo, novas medidas na tua história, mas você precisa se sujeitar a Ele. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. Ei, diabo, tu perdeu de novo, cara, porque nós estamos nos sujeitando a Deus nessa noite. Quem está comigo aí, irmão? 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertos e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Olha o posicionamento de Paulo. Nós precisamos ser firmes como Jesus. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Elias cumpriu o propósito. Josafá venceu a batalha porque se posicionou. Jesus venceu a angústia no Getsemane. Jesus venceu, meu Deus, Jesus ele vence, irmão, a tentação. Passa pelo batismo, vai ser tentado. Olha a importância das práticas espirituais, porque o diabo confronta Jesus com a palavra. Ele oferece comida, ele oferece reino, e ele chega para Jesus e fala assim: mas está escrito, darás ordem. E Jesus, com a sua réplica, diz assim: mas também está escrito. Sabe o que eu entendo para esses dias, para viver este novo de Deus? Nós precisamos, irmãos, muito mais do que entender o que está escrito, mas também ter respostas para Satanás sobre o que também está escrito ao teu respeito, sobre a tua vida e sobre a tua história. Porque Satanás vai querer levantar confrontos
para que você fique cocheando entre dois pensamentos, para que você duvide e não se posicione nas práticas espirituais. Existe uma ordem muito clara para esses dias, e a ordem está em Josué 1:3: todo lugar aonde puserem a planta dos seus pés, eu darei a vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas isso é para homem e mulher posicionado. Quer viver uma inauguração de um novo tempo? Se posicione, ative a sua fé, ouça e leia a palavra, ore de forma mais intensa ao Senhor Jesus. O Senhor nos apresenta opções de mesas nesses dias. Nós vamos ter que escolher, e não é deixar a mesa do pecado, porque o pecado nós já deixamos. Você pode dizer amém? Mas existe a mesa da bênção e a mesa do aperfeiçoamento. Eu comecei a ministrar sobre isso, e nós somos provados naquilo que ministramos. E nós entramos no jejum de Daniel, acabamos de entregar ele. Como eu fui provado em escolher entre a mesa da bênção e a mesa do aperfeiçoamento. Eu chegava lá, irmão, tinha mesa igual aquela que está ali dentro. Bênção demais aquilo, pastor, bênção demais. Mas naqueles dias eu havia me separado para o Senhor, e ao invés de escolher a mesa da bênção, eu precisava escolher a mesa do aperfeiçoamento, para que eu pudesse ter sensibilidade em ouvi-lo. O Senhor também vai apresentar mesa para você. Você vai ter que escolher entre a bênção e o aperfeiçoamento. Ah, mas a viagem é bênção, a faculdade é bênção, ter dinheiro é bênção, irmãos. Mas por hora, nós vamos ter que nos dedicar no altar, nós vamos ter que vir limpar o templo, nós vamos ter que alinhar as cadeiras para o próximo culto, nós vamos ter que evangelizar na praça, nós vamos ter que nos dedicar para aprender mais sobre a musicalidade, para aplicar a verdadeira adoração, nós vamos ter que nos aplicar para servir na mídia, na recepção da igreja, nós vamos ter que nos aperfeiçoar. Jesus nunca chamou alguém para o ministério que não estava fazendo nada. Ele sempre chamou alguém que tinha o que fazer. Deixem com que os mortos sepultem os mortos. O Senhor está nos convidando, irmãos, e aqui eu vou concluir. Todo o cenário muda quando Jesus passa por ele. As práticas espirituais mudam o cenário. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas eu entendo que Satanás, ele tem trabalhado assim, irmãos. Para quem já serviu ao exército ou serve alguma força, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Uma estratégia de guerrilha funciona assim, e Satanás mudou. Por isso nós estamos ouvindo de tantas pessoas feridas dentro de igreja. Como é que a estratégia de guerrilha ela funciona assim? Nós vamos ganhar território. Como vamos ganhar território? Vamos matar, porque o diabo veio para matar, para roubar. Ei, peraí, tudo bem, mas a estratégia dele também muda. E agora o que ele está fazendo? Uma estratégia de guerrilha. Ao invés de matar o guerreiro aqui, ele fala assim: ei, não vamos matá-lo, fere ele. Isso é estratégia de guerrilha. Porque esse soldado ferido, eu vou ter que destacar pelo menos uns 5 ali para cuidar dele. Fere aquele, mais 5 vai ter que vir, fere o outro, mais 5 vai ter que ferir. E nós estamos perdendo espaço, e Satanás está avançando, porque nós perdemos tempo, às vezes, cuidando de pessoas feridas que não querem ser tratadas para um novo tempo. Precisamos ter discernimento, pastores, de quem quer cura, ou de quem quer nos tratar apenas como hospedeiros, para se alimentar, sugar as nossas energias. Jesus fala: ei, discípulos, abane a poeira dos pés, se eles não quiserem receber a glória, e vá para outra casa. Queridos, por favor, eu vim aqui nessa noite como um profeta de Deus, como um homem temente a essa palavra, um homem que respeita muito esse altar, os adoradores que aqui estão. Mas eu quero te fazer um convite.
Eu não vou nem perguntar, porque se eu falar assim, quem quer viver algo novo, quem quer prosperar, eu sei que você vai levantar a mão. Mas eu queria que você tivesse coragem de se levantar aí agora no seu lugar, onde você está. Não precisa vir aqui na frente agora, mas decidido em tomar um posicionamento. Essa batalha nós não vamos ter que pelejar, mas aquilo que nós precisamos fazer, o se posicionar, ele é seu. Eu sou pastor e eu falo lá em Brasília assim: eu faço tudo, absolutamente tudo que está ao meu alcance por uma ovelha, porque eu sou pastor. Mas só existe uma coisa que eu não posso fazer por ela: a parte dela. A tua parte nós não podemos fazer, querido. Querer o teu bem nós queremos, querer te ver prosperando nós queremos, ei, te ver aqui ministrando, os futuros pastores nós queremos, mas você precisa se posicionar. Existe uma graça, existe uma inauguração de um novo tempo sobre a tua vida. Fique de pé, por favor, nós vamos orar agora. Ah, meu Deus, tem uma graça aqui, irmãos. Tem uma graça do Senhor aqui, irmãos. Além da fé, é necessário ter força e disciplina nas práticas espirituais. Esses são dias de nos enchermos de resiliência de espírito, de buscarmos, irmãos, a presença do Senhor Jesus como nunca antes buscamos. Quer viver coisas extraordinárias, perdão? Apresente uma oferta extraordinária. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma adoração sincera. Chega um dia em que todo homem, seja ele ateu, espírita, umbandista, não importa, todos procuram Deus. Quando a coisa aperta, todo mundo procura Deus. Mas existe uma classe de pessoas ao qual é Deus quem procura: os verdadeiros adoradores. Existe algo novo para a tua vida, meu irmão. Segura na mão de alguém do teu lado aí agora. Talvez você está aqui desacreditado, fraco. Mas quando fraco, Ele nos faz forte. Talvez você está sangrando, porque Deus está expurgando de você coisas que precisam ser retiradas para um novo nível, um novo ciclo. Ei, em nome de Jesus, Deus está inaugurando um novo tempo na tua vida agora, nessa noite. Você precisa crer nisso. Feche seus olhos. Enquanto nós vamos adorar, eu não sei o que você tem a pedir ao Senhor, e não tem problema, se é dinheiro, se é uma casa, se é um casamento saudável, uma faculdade, não tem problema. Sobretudo, que não falte Ele na tua vida. Então comece a orar agora. O que você precisa? Enquanto nós vamos adorar, fale com o Senhor. Fale com Ele, fale com Ele. Exalte ao nome de Jesus. Ei, todo decreto de dor, todo decreto de maldade, toda obra de feitiçaria, macumbaria, obras feitas encruzilhadas contra a tua vida, nós declaramos o nome de Jesus, caiam por terra agora. Seja avivado, seja cheio do Espírito Santo para viver algo novo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos, nós te adoramos. Adore, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ore pela pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, em o nome de Jesus.
Só o nome Isso, adore, adore. nome de Jesus. Continue, continue. Que traz cura. Continue orando por quem está do lado direito, do lado esquerdo. Enquanto nós adoramos. Só o nome Só existe um nome que pode curar e transformar a tua vida. Ele está passando aqui nessa noite. Ele está passando aqui nessa noite. Que o Pai exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, sim, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Adora ao Senhor nessa noite. E em seu nome. Levanta a mão dessa pessoa aí do teu lado. Levanta a mão dela. Levanta a mão dela agora. Sim. Seja curado, seja curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os coxos. E em seu nome, os cegos vêem. É uma noite de milagre. E em seu nome, há poder, há poder. Os mortos. O que temos a oferecer? O que temos a oferecer? Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder. Há poder em seu nome, Jesus. Libertar. Há poder em seu nome. Há poder. Há poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome. O que temos a oferecer? O que temos a oferecer ao Senhor? Ei, qual é a tua oferta nessa noite? Qual é a renúncia nessa noite? Ele está visitando a tua casa. Ele está visitando tua família. Ele está tocando essa enfermidade. De geração em geração, a sua misericórdia é perpétua. Que se estabeleça a tua boa, perfeita e agradável vontade, assim na terra como no céu. Ó Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Há poder no nome que excede todo entendimento. Yeshua, meu Deus, Ele é o Yahvé, Ele é o Jireh, Elohim, é o Shaddai, Ele é o Deus da cura.
Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Há poder. Ei! Há poder. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Nome que está acima de Deus. Libertar. Há poder. Há poder. Segura aí, segura na mão dessa pessoa. Segura. Existe uma nuvem de... meu Deus, existem milagres. Consigo enxergar com os olhos da fé anjos visitando sua casa agora, visitando sua família agora. O teu posicionamento cura a sua casa. O seu posicionamento, meu Deus, tira a lepra, tira a sujeira. Senhor, faz um favor para mim, por favor. Segura forte na mão dessa pessoa aí. Traz ela aqui na ponta do altar, irmãos. Traz ela aqui. Traz essa pessoa aqui, irmão. Traz. Traga ela aqui na ponta do altar, irmãos. Traga essa pessoa aqui, traga ela. Isso. Convide ela. Fala aí, vamos lá. Meu Deus. Quando ele passa, tudo muda. Nenhum ambiente é comum quando ele está. Deus está mudando a tua sorte. Todo luto, toda tristeza, toda ansiedade. Isso, irmão. Isso, receba ele, receba a calmaria do Espírito Santo sobre a tua vida. Isso, tem uma nuvem de glória aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Jesus, para curar. Em nome de Jesus, o Senhor está curando pessoas aqui, irmãos. Seja curado, meu filho, agora. Libertar. Em nome de Jesus. Toda essa cenário de tristeza que você está prestando a Deus agora. Ele tem contemplado a tua dor. Ele tem contemplado esse cativeiro. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Todo cativeiro, em nome de Jesus. Há poder neste nome, meu filho. Há poder nesse nome. Há poder nesse
Mashiach, Jesus, o único Messias. Há poder nesse nome. Nós liberamos nessa noite, Pai, cura sobre vidas. Nós liberamos, Senhor, vidas aqui, cativeiros ideológicos, cativeiros espirituais, cativeiros emocionais. Palavras foram liberadas e prenderam corações neste lugar, mas essa noite nós liberamos cura, nós liberamos que se rompam as cadeias, que se rompam as correntes, aquilo que te trouxe até aqui não é suficientemente poderoso para te levar aonde Deus quer te levar. É necessário posicionamento para que correntes se rompam, para que cadeias se quebrem. É necessário posicionamento. Levante sua mão, meu irmão, nessa noite, todos. Levante, fale para o Senhor, fala: Deus, eu estou me posicionando, eu estou me posicionando, eu estou entrando em um novo lugar em Deus, eu estou entrando em um novo lugar em Deus. Nada vai me parar, nada vai te parar, nada vai te parar. As dores do passado não podem te parar, as feridas do passado não podem te parar, o pecado não pode te parar, porque aquele que te trouxe até aqui, Ele vai te levar.